Olá pessoal, a terceira questão aí pessoal, estou trazendo um outro exemplo, certo? Outro exercício de aprendizagem para a gente utilizar aquela fórmula que a gente utilizou nesse último vídeo que vocês assistiram, certo? Só que agora pedindo outra coisa, certo? Então bora ver logo aqui o que é que a questão traz. Ele está falando o seguinte: o calor específico de certa areia seca vale 0,20 caloria por grama Celsius. Com essa informação, determine o recebimento de calor para que 20 gramas dessa areia sofra elevação de 10 graus Celsius. Então veja só, primeira coisa que a gente deve fazer é anotar o que ele traz para a gente, certo? As partezinhas que ele vai trazer para a gente. Então bora anotar aqui. Ele está dizendo que o calor específico dessa areia vale quanto? Então o calor específico é o Czinho, vale 0,20 caloria gramas Celsius por grama Celsius, certo? O recebimento de calor para que 20 gramas, ele quer que você determine o recebimento de calor para que 20 gramas dessa areia sofra elevação de 10 graus Celsius. Então ele já está me dando aqui a massa. Quanto é que é a massa? A massa é igual a 20 gramas. Massa igual a 20 gramas. Certo? E ele está dizendo que essa areia vai sofrer uma elevação de 10 graus. Então, se vai sofrer uma elevação de 10 graus, essa temperatura aqui, 10, é a temperatura final. 10 graus Celsius. E que é a temperatura inicial, professor? Temperatura inicial, se ela vai sofrer uma elevação de 10 graus, a temperatura inicial é zero. Temperatura inicial é igual a 0 graus Celsius. Ele quer que você determine quanto é que ele vai receber de calor. O que é que ele quer na questão? Vou colocar aqui, ó. Ele quer o Qzão, que é o calor sensível. Eu já sei que para calcular o calor sensível, a fórmula é Qzão é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Isso é a fórmula, certo? Por que, professor, essa fórmula? Porque é a fórmula que utiliza todos esses valores aqui. Eu já sei que a variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. E como é que eu vou saber qual é a variação? Aqui não precisava nem fazer isso, mas eu vou mostrar a vocês. Ó. Se ele não deu só uma temperatura, dizendo que a areia vai sofrer uma elevação de 10 graus, já está me dando a variação aqui de 10. Por quê? Porque a temperatura final é 10, que ele vai sofrer, menos a temperatura inicial, que é 0. Então essa variação de temperatura aqui é 10 graus Celsius. Não precisava fazer isso, mas eu só estou explicando porque você poderia ficar confuso e não saber resolver isso aqui. Certo? Então bora lá. Eu quero calcular a quantidade de calor, o que ele recebeu, o recebimento de calor, que é o calor sensível. Então isso aqui vai ser Qzão, que é o que eu estou querendo. É igual, quem é a massa? A massa é 20. Vezes, quem é o calor específico? O calor específico é 0,20. Não é isso? E quem é a variação de temperatura? A variação de temperatura é 10. Agora eu vou fazer a multiplicação. Qzão é igual. Vou apagar aqui do lado para a gente fazer aqui, ó. Aqui a variação de temperatura. Vou calcular logo esse com esse aqui, ó. 0,20 vezes 20. Nada vezes nada é nada, nada vezes 2 é nada, nada vezes nada é nada. 2 vezes nada é nada, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes nada é nada. Somar 0, 0, 4, 0. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Duas, ó. Uma, duas.
Quanto foi que ficou aqui? 20 vezes 0,24 vezes 10. Agora é só multiplicar e acabar. Então, qual o recebimento de calor para que ela sofra essa elevação de 10 graus? Vai ser 40 calorias. Então, veja só. No vídeo anterior, eu calculei para vocês o calor específico. Agora não, eu li toda a questão, coloquei os seus valores aqui, que ele me deu na questão, e fui procurar quem ele quer que a gente quem ele quer que a gente encontrasse aqui na questão. Então, aqui na questão, ele queria que a gente encontrasse o Qzão. Que esse Qzão aqui é o calor sensível. E a quantidade de calor sensível que ele recebeu, que ele queria o recebimento, foi 40 calorias. Certo, pessoal? Então, com esses dois exemplos que eu coloquei, esses dois exercícios, que foi o 2 e o 3, vocês vão tentar fazer as questões que eu vou colocar, certo? Isso vai valer nota, isso vai ser a notinha do primeiro bimestre, certo? Então, procura fazer isso aí. Para finalizar, eu vou passar a quarta questão, que é para usar aquela outra segunda fórmula, que é da capacidade térmica, que é a fórmula menorzinha, que não é essa aqui. Para vocês se basear, quando tiver as questões, vocês vão olhar lá no vídeo e tentar responder. Ok? Beleza? Tchau, tchau.